Bom dia! Estamos começando mais um Despertar com Deus nesta segunda-feira, começando a nossa semana na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana repleta de bênçãos e nós estamos começando o nosso Despertar com Deus hoje e vamos ainda louvar a Deus, refletir na palavra do Senhor e orar por você. Portanto, eu gostaria que você não saísse daí. Quero também agradecer a sua audiência a cada manhã, de segunda a sexta, aqui no nosso Despertar com Deus. E agora nós vamos exaltar o nome do Senhor. O livro de Salmos é um livro repleto de conselhos, de estímulos e motivações a que nós louvemos o nome de Deus. O clipe que vamos assistir agora nos convida a que amanheçamos e comecemos o nosso dia louvando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Logo depois do nosso clipe, nós vamos voltar ao nosso estudo. Isto mesmo, a cada segunda-feira, nós estamos estudando as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, estudando o que é ser feliz aos olhos de Deus. Eu convido você a não sair daí, porque ainda, depois do nosso estudo, nós vamos interceder pela sua vida, pela sua família, pedir a graça de Deus sobre você. Portanto, agora, fique com a gente, louve o Senhor com este maravilhoso clipe exaltando o nome do nosso Deus. Para se viver o sobrenatural, é necessário sair do natural. Adore ao Senhor. Quatro dias de morte não poderão frustrar. Meu sonho vai ressuscitar. 12 anos de dores não vão me parar. No meu milagre vou tocar, mesmo que no vale da sombra e da morte não temerei. Sei que não estou só, mesmo que aqueçam 7 vezes mais a fornalha, não vai ser meu fim. Quando a minha fé entra em ação, eu vivo o impossível. Quando a minha fé entra em ação, eu vivo
uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Muito bem, se você pode agora, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 6. Nós estamos estudando as bem-aventuranças naquele famoso sermão de Jesus na montanha, quando ele chama os seus discípulos e traz a eles os conselhos éticos, morais mais profundos de toda a palavra de Deus. O Sermão da Montanha, na verdade, é uma síntese de tudo aquilo que Jesus quis ensinar no Novo Testamento. E aqui ele está falando sobre o tema da felicidade. O que é ser feliz? Mas o que é ser feliz aos olhos de Deus? A nossa preocupação não é estudar a felicidade aos olhos da sociedade, da cultura e dos homens. A nossa preocupação é que você, meu querido telespectador, entenda o que é felicidade aos olhos de Deus. E o texto que agora vamos ler, dando continuidade ao nosso estudo, versículo de número 6, diz assim: bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Interessante. Vamos tomar a ideia para começar o nosso estudo da fome e da sede. Você já sentiu fome na sua vida? 1/4 da população do planeta tem fome. A fome é algo devastador. A fome é algo muito forte. Quantas crianças morrem por falta de alimento cotidiano? A sede também é algo tremendo. Nós estamos vendo recentemente a realidade do Nordeste brasileiro, que sofre ao longo de muitos anos com o problema da seca. A seca destrói a terra, acaba com as plantações, mata o gado, destrói a vida. O texto que nós estamos lendo toma a imagem da fome e da sede para dizer o seguinte: nós precisamos ter esta fome e esta sede pela justiça. Meus queridos telespectadores, a ideia bíblica aqui é de intensidade. Aquele homem e mulher que crê em Deus, que confia no Senhor, precisa ter fome e sede de justiça. É um desejo ardente. A ideia de fome e sede aqui traduz esse desejo grande, ardente, forte do ser humano pela justiça. A alma humana precisa ter fome e sede de justiça. Eu me lembro quando Jesus, em Mateus 6, ainda dentro do Sermão da Montanha, versículo 33, ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A pregação pela justiça é bíblica. Falar da justiça, desejar a justiça de Deus na terra, implantar essa justiça no mundo é coisa de Deus. Quero ainda mostrar a você que a justiça na Bíblia, ela tem 3 aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto é a justiça espiritual.
Quando a Bíblia diz que em Cristo nós somos justificados, um termo do direito, a justificação. A justiça em Cristo Jesus. Quando nós nos convertemos, nós somos justificados, purificados dos nossos pecados. O segundo tipo de justiça que encontramos na Escritura é a chamada justiça moral. Isto é, o ser humano, o crente, sendo justo e de uma conduta e de um caráter ilibado. O terceiro tipo de justiça na Bíblia é a chamada justiça social. A essa justiça, Jesus está se referindo à justiça que liberta o homem de toda sorte de opressão, que liberta o homem de todo tipo de cativeiro social. É desse terceiro tipo de justiça que Jesus está falando. Não está falando aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 6, não está falando sobre justiça espiritual, nem sobre a justiça moral. Ele está falando sobre a justiça social, a justiça que liberta, a justiça que transforma a condição do homem. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Minha gente, o que nós compreendemos desta passagem é que cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada crente tem que lutar por essa justiça na terra. É digno, é da vontade de Deus que nós implantemos a justiça do reino entre os homens. Por isso a igreja é sal da terra nesta terra, é luz do mundo neste mundo. Estamos aqui para pregar o evangelho, pregar as boas novas e pregar a justiça de Deus. Mas, meus senhores, minhas senhoras, quantas pessoas nesse mundo de tantas injustiças, quantas pessoas são injustiçadas? Talvez você que agora está na sua casa nos assistindo, ou no leito de um hospital, em crise porque passou e tem passado muitas injustiças ao longo da sua vida. Pessoas lhe traíram, lhe levaram aos tribunais, você está sendo caluniado, injustiçado. Esta palavra também é uma palavra que pode se aplicar à sua vida. Bem-aventurados aqueles que precisam dessa justiça, que anelam por ela, que desejam de todo o coração que a justiça seja feita. A justiça dos homens é falha. A justiça da humanidade pode dormir, mas a justiça de Deus nunca falha. Se você está passando um momento de injustiças na sua vida, saiba que aquele que crê em Deus, aquele que confia no Senhor, é bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, diz a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que a ideia de justiça aqui no texto, a ideia de se ter fome e sede dessa justiça, se aplica tanto a você que está passando por um momento de injustiça, como você que me assiste, que deseja e que deve implementar essa justiça de Deus na face da terra. Essa justiça que nós cremos. Minha gente, como que nós temos notícias ao longo da nossa vida de tantas injustiças neste mundo que são cometidas. Injustiças contra a mulher, contra a criança, contra as minorias, aqueles que sofrem opressões até dentro do seu ambiente de trabalho. Mas o nosso Deus, na sua personalidade, na sua característica, é um Deus justo. É uma das qualidades, é um dos atributos do nosso Deus. Deus é justo. E Deus não dorme. Deus está vendo exatamente o que cada um está passando. E a promessa desta bem-aventurança, porque se você observou, toda bem-aventurança traz nela mesma uma promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que coisa maravilhosa! O que significa isso? Deus está mostrando para nós que Ele nos responderá. A palavra de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, diz que a justiça de Deus triunfará. A justiça de Deus triunfa
na vida do justo, e a justiça de Deus triunfará sobre esta terra numa visão escatológica. Deus vai satisfazer os que têm fome e sede de justiça. Deus vai satisfazer você. Deus vai satisfazer esta fome da sua alma, este gemido interior, esta sede que você tem pela justiça. Você que está passando por muitas injustiças, ou você que deseja ver a justiça do reino implantada na terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A ideia é de que não apenas neste mundo, mas numa visão escatológica, como eu já disse, uma visão do final dos tempos, uma visão daquilo que virá, Deus trará a justiça e governará o novo céu e a nova terra. Onde Deus reina, vai reinar a justiça. Creia nisso. Se você hoje está sofrendo, se você, meu querido telespectador, está passando por dores, lutas e gemidos, você que foi injustiçado talvez por um parente, por um cônjuge, por um filho, por uma pessoa em quem você tanto confiou, olhe para esta passagem. Bem-aventurados, felizes, aqueles que desejam a justiça de Deus. Felizes aqueles que no coração têm uma motivação correta em relação à justiça. Felizes aqueles que buscam em Deus a vitória e o triunfo final. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar aquilo que você mais precisa. Você será farto da justiça do Senhor. Confie nele, creia nele. Eu quero voltar daqui a pouco para concluir esta palavra e para orar por sua vida. Não sai daí não, porque nós ainda vamos interceder pela sua família. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Pessoas que lutam pela justiça são inquietas, inconformadas. Eu espero que você, como crente, você que crê no Evangelho, você que confia na palavra de Deus, que você realmente tenha essa inquietude no coração, um desejo ardente de implantar a justiça do reino, não a justiça dos homens, estou falando a justiça do reino, implantar a justiça do reino aqui na terra. E se você está passando por um momento de injustiça, eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus por sua vida. Eu sei que esse estudo nas bem-aventuranças tem abençoado a vida de milhares de pessoas. Muitos têm falado comigo sobre o estudo dessa passagem. E que o Senhor possa abençoar você, trazendo paz ao seu coração, trazendo consolo e fazendo você entender espiritualmente que a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus nunca falha e você será farto dessa justiça. Oremos. Senhor Deus, abençoa o nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora, que agora nos assiste, Senhor, e aqueles que passam por muitas injustiças nessa vida. Que o Senhor dê graça, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga consolação e paz a este coração.
E, Senhor, que esse texto de Mateus, capítulo 5, versículo 6, comece a se cumprir ainda hoje na vida dessas pessoas. Pessoas que estão passando por tantas injustiças. Ó Deus, dê graça, tenha misericórdia e que elas possam entender que a justiça do reino também será para os últimos tempos escatológica. Nós gozaremos dessa justiça no novo céu e na nova terra, mas faz com que ainda hoje a tua justiça seja implantada na vida dessas pessoas. Eu oro por elas, oro pelos enfermos, oro pelos injustiçados desta sociedade, pelas crianças, pelas mulheres, por tantos que sofrem as mais diferentes injustiças nesse mundo tão injusto. Mas, ó Deus da graça, Tu és o Deus da justiça e faz a justiça triunfar na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ter sido edificado com esta palavra. Eu quero convidar você, que você esteja na Igreja Batista do Recreio, na Rua Helena Manela 101, no Recreio dos Bandeirantes. Quinta-feira agora nós teremos o nosso culto às 20 horas e aos domingos às 10h15, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Você e sua família são os nossos convidados. Que Deus possa te abençoar muito e que você confie que o nosso Deus é um Deus justo, que Ele não dorme, que Ele não se esquece de você. Às vezes muitas pessoas pensam, Deus se esqueceu de mim, Deus não foi justo comigo. Não é verdade. Espere no Senhor e Ele te trará a vitória e a libertação e fará com que essa justiça seja experimentada por você. Feliz é aquele que tem fome e sede da justiça de Deus, porque estes serão fartos. Que isso aconteça na sua vida, meu querido telespectador. E amanhã eu espero você aqui na Band às 7 horas para mais um Despertar com Deus, com uma entrevista muito especial que vai também edificar a sua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor, que a graça de Deus te cubra. Muralhas em minha frente não vão me desanimar. A terra que Deus me prometeu irei conquistar. As fornalhas estão ardendo, querendo me calar. O meu louvor incomodou o inferno, mas não vou recuar. O inimigo até tentou seduzir meu coração.